Olá, dando início a mais um vídeo aqui no canal Matemática Integral com o professor Gelson. E na aula de hoje iremos estudar equação do segundo grau, parte 2. Nesta aula a gente vai estudar a fórmula de Bhaskara e aplicar na resolução de uma equação do segundo grau. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like. Vamos lá para a aula. Então aqui, essa é a segunda aula. A primeira já está aí no canal. Quem não assistiu a primeira, vai estar aqui na descrição do vídeo. A primeira aula referente à equação de segundo grau foi uma definição bem básica. E lá a gente resolveu as equações incompletas. E nesta aula a gente vai resolver as equações completas, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, a definição você já conhece, referente à primeira aula. Essa é uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde o valor de a deve ser diferente de zero. Se a for zero, nós vamos eliminar x² e ficamos só com b vezes x mais c igual a zero, tornando uma equação do primeiro grau. Então, o objetivo da aula é resolver equações completas utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula é a seguinte: x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, discriminante, né? Nosso delta, dividido por 2 vezes o a. Esta aqui é a nossa fórmula. Mas quem é o discriminante? Discriminante é nosso delta, vai ser igual a b² menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Este é o valor de delta. Então, vocês precisam dessas duas informações para poder encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Outro ponto importante é saber quando o delta, o discriminante, for maior que zero, você vai encontrar duas raízes. E essas raízes são diferentes, ou seja, x uma linha vai ser diferente de x duas linhas. Então, duas raízes diferentes. Quando o delta for igual a zero, você vai encontrar duas raízes, mas só que elas serão iguais. X uma linha será igual a x duas linhas. Então, delta maior que zero, você encontra duas raízes diferentes. Delta igual a zero, você encontra duas raízes iguais. Quem é o delta? Discriminante, é o nosso delta. Beleza? E quando delta for menor que zero, você não vai encontrar raiz, ou seja, aqui vai ter o conjunto vazio. Ou seja, não existe raiz quando delta for menor que zero. Em números reais, nos reais não vai existir, só nos complexos. Beleza? Então aqui é uma definição bem básica. Além de saber a fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, vocês observaram, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a, onde delta é igual a b² menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Tranquilo? Essa é a fórmula. Você deve, além dessas informações, você deve saber quando delta for maior que zero, vai existir duas raízes diferentes. Quando delta for igual a zero, vai existir duas raízes iguais. E quando delta for menor que zero, não vai existir raiz real. Tranquilo? Então, essas foram as informações que nós necessitamos para resolver uma equação do segundo grau. Então, agora a gente vai resolver aqui um exemplo de aplicação. Se eu tivesse 2x
ao quadrado menos 7x mais 5 igual a 0. A gente vai resolver essa equação em segundo grau, encontrando os valores de x uma linha e x duas linhas, que são as raízes de uma equação do segundo grau. Ou você pode chamar de R1 e R2. Beleza? Mas primeiro você deve conhecer a fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Onde o discriminante delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, primeiramente, você deve conhecer em uma equação do segundo grau os valores das variáveis, o valor de a, de b e de c. Nesse caso aqui, nós temos ax ao quadrado como definição, mais bx mais c igual a zero, para você comparar a definição com o exemplo que está sendo dado, para você conhecer quem vai ser o valor de a, quem vai ser o valor de b, quem vai ser o valor de c. Então, quem é a? Você compara os elementos, ou seja, os coeficientes que estão na frente do x ao quadrado. Nesse caso aqui, o a vale 2. E o b, quem é b? B é o que está na frente só de x. Nesse caso aqui, o b vale menos 7. E o c, aquele elemento que fica só, c igual a 5. Então, aqui você já conhece o valor de a, de b e de c, é só aplicar na fórmula. Primeiramente, você encontra o delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Quem é o b? Menos 7. Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é o valor de a, 2, vezes o valor de c, que é o valor de c, 5. Então, nosso delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 2, 8, 5 vezes 8, 40. Então, nosso delta vai ser igual a 49 menos 40, 9. Então, aqui a gente achou o valor de delta que a gente precisa para aplicar na primeira fórmula. Então, aqui a gente vai agora fazer a aplicação de delta. Então, prosseguindo, x vai ser igual a menos b. Quem é b? Menos 7. Então, menos da fórmula, dentro do parênteses, menos 7, que é o valor de b. Ó. Como você pode observar aqui, menos 7 é o nosso valor de b. Mais ou menos raiz de delta. Quem é esse delta? 9. Então, nosso delta vale 9. Dividir por 2 vezes o valor de a. Que é o valor de a? 2. Então, x vai ser igual menos com menos, mais ou menos, você repete, raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, aqui a gente fez a substituição na fórmula, conforme o valor de a, de b e de c. Quem é b? Menos 7. Aqui tem o menos da fórmula, fica fora. Menos com menos 7, que é o valor de b, mais ou menos raiz de delta, quem é a raiz de delta? 9. Então, raiz de 9 deu 3, beleza? Aqui a gente vê jogo de sinal, menos com menos mais. Então, prosseguindo, x vai ser igual. Nesse caso aqui, quando você tiver um elemento mais ou menos, outro elemento dividido por um elemento, você vai fazer já x uma linha, ou R1. Então, 7 mais 3 dividido por 4. Aqui você separa o mais. Depois, x duas linhas. 7 menos o 3 dividido por 4. Então, você fez a separação do mais e do menos. 1 vai ser a primeira raiz, aqui x uma linha, e o outro vai ser a segunda raiz. Então, 7 mais 3, 10 dividido por 4. Não, a divisão não vai ser exata, você simplifica. Nesse caso aqui, por 2. 10 dividido por 2 daria 5. E 4 por 2 dá 2. Então, aqui a primeira raiz, 5 sobre 2. Ficando agora com a segunda raiz, 7 menos 3. 7 menos 3, 4 sobre 4. E 4 dividido por 4, 1.
Então, a nossa solução, nós temos aqui a solução. Solução é primeira raiz. Vou colocar aqui na sequência aqui 1 e 5 sobre 2 aqui com solução. Então, essa solução aqui é as raízes dessa equação do segundo grau. Raiz da equação do segundo grau resultou em 1 e 5 sobre 2. Beleza? 1 e 5 sobre 2. Então, aqui é uma forma bem simples, bem clara. Lembrando, você só sabe matemática se você souber as definições, as regras. Então, aqui foi a regra que estou mostrando aqui para vocês. É a fórmula de Bhaskara. Se você não conhecer a fórmula de Bhaskara, você não conseguiria encontrar as raízes desta equação. Tranquilo? Então, a gente vai fazer aqui mais um exemplo. 9x ao quadrado menos 24x mais 16 igual a zero. Esse aqui é um próximo exemplo. Para você resolver essa equação de segundo grau e encontrar os valores das raízes, você deve saber a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, divide por 2 vezes o a. Quem é delta? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, você deve saber essas duas regras, que é chamado de fórmula de Bhaskara. E lembrando a definição de equação segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, para você comparar e saber quem é o valor de A, de B e de C. Quem é o valor de A? Então, o valor de A é o elemento na frente de x ao quadrado, ó, 9. Quem é o valor de B? É o elemento que está na frente da variável x, x elevado a 1. Nesse caso aqui é o 24, menos 24, que ele é negativo. E o C é o elemento que fica só sem variável, 16. Então, sabendo essas variáveis, que são os elementos que a gente precisa para fazer a aplicação na fórmula, a gente prossegue. Delta vai ser igual a B, quem é B? Menos 24. Ó. Menos 24 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 9, vezes o valor de C, que é 16. Então, nosso delta vai ficar menos 24 ao quadrado, resulta em 576. Menos 4 vezes 9, vezes 16, resulta também em 576. Então, fazendo essa subtração, você encontra delta igual a zero. Olha só. Lembrando, quando delta for igual a zero, as raízes são o quê? X, uma linha, é igual a x, duas linhas. Então, aqui nós temos duas raízes iguais. Então, x vai ser igual a menos b, quem é o b? 24, menos 24. É o nosso valor de b, ó, menos 24. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Zero. O nosso delta foi zero, dividido por 2 vezes o a. Quem é um a? 9. Então, x vai ser igual menos com menos mais 24, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de zero, zero. Dividir por 2 vezes 9, 18. Então, nosso x, uma linha, vai ser igual a 24 mais zero, nem precisava, dividido por 18, x, duas linhas, 24 menos zero, dividido por 18, só para vocês observarem. Então, 24 mais zero, resulta em 24, dividir por 18. Aqui você simplifica por 6, que a divisão não é exata. 24 por 6, você encontra 4. E 18 por 6, você encontra 3. Então, aqui é a primeira raiz.
E aí você observa que é igual de cima, então aqui também vai resultar em 4/3. 4/3. Então aqui a nossa solução, a nossa raiz, 4/3. Beleza? Delta igual a zero, duas raízes iguais. Delta maior que zero, duas raízes diferentes. Foi no primeiro exemplo que a gente fez. Nós temos x ao quadrado mais x mais 3 igual a zero. Como vocês já sabem, eu devo saber a fórmula. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Nessa última aqui, eu não irei colocar a definição. Agora você deve saber já a definição somente. Quem é o valor de a? É 1. Ó. O elemento que está na frente do x ao quadrado. Não precisa parecer, é 1. O elemento que está na frente do x elevado a 1 não aparece, ó, é 1 também. Então, nosso valor de b é igual a 1. E o que sobrou é o valor de c, que é o 3. O elemento que fica só sem variável. Então, sabendo dessas informações, você vem aqui encontrar o valor de delta. Quem é um b? 1 ao quadrado. Então, nosso delta vai ser igual a 1 ao quadrado 1, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, nosso delta vai ser igual a menos 11, menos 11. Aí vocês observam que o valor de delta foi um valor menor do que zero. Então, como delta foi menor que zero, não vai existir raiz real. Não vai existir raiz real. Beleza? Delta menor do que zero, não existe raiz real, só complexa. Tranquilo? Então, se você está procurando uma raiz real de uma equação do segundo grau, não está trabalhando números complexos ainda, vamos dizer assim, você está só fazendo os cálculos e tentando encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. E verificou que o delta foi um valor menor que zero, você já para, porque você não vai conseguir encontrar uma raiz real. Então, essa foi a nossa aula. A segunda parte, envolvendo equações do segundo grau. E finalizando aqui no versículo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. Romanos 4:8. Então, aqui, finaliza nesse versículo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que chegaram até o final desse vídeo. Fique com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like. Vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais, beleza? Nos veremos na próxima aula.